Então, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre livros, né? Um tempo atrás, eu tinha como meta, que era muito forte isso em mim, para ativar muito a minha meta de leitura. Eu queria ler muito, saber muito. Eu tinha como meta de leitura ler 30 livros por ano. Porém, eu ficava muito frustrado quando eu não tinha cumprido essa meta, ou chegava no meio do ano, ali por volta de julho, agosto, e eu não estava nem perto de cumprir essa meta. Então, um tempo eu parei para refletir e vi de que a meta da quantidade ela não é mais importante do que a meta da qualidade. Então, você ter um livro onde você lê o livro durante, dependendo do livro, o quão denso é o livro, você lê um livro por um mês, ou então ler o mesmo livro por um período de 2 meses, mas ler com calma, ler refletindo sobre o livro, eu acho muito mais válido do que você ler o livro de uma forma muito apressada. E eu trouxe esse vídeo, né? Eu deu vontade de fazer esse vídeo para vocês, não só por questão da minha meta pessoal, dessa minha reflexão, mas também de um outro livro que eu estou lendo, que é do Sertilanges, A Vida Intelectual. E ele fala exatamente isso, né? Eu vou ler alguns trechos aqui, porque eu acho importante ler alguns trechos, até para vocês se interessarem pelo livro também, caso queiram ler. E ele fala de que você ler pouco, ou seja, ler poucos livros, mas os livros certos, é muito melhor do que você ler muitos livros. E a gente sabe de que tem aí estatísticas e tudo de que o brasileiro ele lê pouco, pouquíssimo. E quando lê, lê besteira, né? Livros muito supérfluos, muito ruins. Mas quando ele fala, o Sertilanges, ele fala de ler pouco, ele não está falando para você ler, digamos, uma página por semana, não é isso. Mas ele fala no sentido de saber escolher o livro de maneira adequada, saber escolher o livro da maneira certa. Então ele fala que, num trecho, ele diz o seguinte: leia-se com inteligência, não com paixão. Vamos aos livros como uma dona de casa vai à praça. Depois de cumpridas as ocupações cotidianas, de acordo com as leis da higiene e da boa administração. A dona de casa não vai à praça com o mesmo intuito com que vai à noite ao cinema. O mesmo sucede com a leitura. É questão não de gozar e de se embriagar, mas de governar e administrar bem a casa. A leitura desordenada não alimenta, entorpece o espírito, torna-o incapaz de reflexão e concentração e, por conseguinte, de produção, exterioriza-o no seu interior, se assim se pode dizer, e o escravizam às imagens mentais, ao fluxo e refluxo das ideias que ele se limita a contemplar na atitude de simples espectador. Embriaguez que desafina a inteligência e permite seguir o passo, os pensamentos alheios e deixar-se levar por palavras, por comentários, por capítulos, por tomos. Ou seja, quando você lê muitos livros, livros ruins, quando você tá nessa busca por só ler, 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 você tá se embriagando. E como ele fala aqui, que a embriaguez, ou seja, a embriaguez da leitura desafina a inteligência. Ou seja, te torna mais burro. Eu acho que eu posso entender dessa forma quando ele fala dessa essa embriaguez que desafina a inteligência, né? Bom, vamos lá. A série de excitações assim provocadas arruína as energias, com uma constante vibração estraga o aço. Ou seja, quando você está nessa embriaguez intelectual, você está nessa euforia de ler apenas muitos e muitos livros, você acaba tendo essa excitações
de ruínas de energia, né? Então você acaba dissipando muito a sua energia, o que era para o livro te dar. Ou seja, o livro, ele é para te instruir, para te guiar. Então ele fala um pouco mais lá na frente de que o autor do livro, ele é teu guia, teu mestre. Então você tem que saber selecionar bem o livro para que você saiba escolher bem o seu mestre. Então você pega um livro de finanças, você tem que saber quem é esse seu mestre, seu guia financeiro, né? Para não pegar qualquer coisa e você acabar sendo prejudicado com isso. Então, essa é muito importante você saber selecionar. E aqui ele fala o quê? Para escolher, há de nutrir o espírito e servir de mente dos pensamentos. Ou seja, para você escolher bem, você tem que nutrir o seu espírito. E em todo o livro do Sertilanges, A Vida Intelectual, ele fala muito disso, de nutrir os pensamentos, de você se conectar com Deus, de saber ter o seu momento de descanso, ter o seu momento reflexivo. E aqui ele fala mais o seguinte: lê só as obras de primeira mão, onde brilham as ideias mestras. Ora, estas são poucos numerosas. Os livros repetem-se, diluem-se, ou então contradizem-se, o que é outra maneira de se repetirem. Olhando de perto, verificamos serem raras as descobertas do pensamento, o fundo antigo, ou antes o fundo permanente é o melhor. Lê as obras, aqui eu vou repetir, lê as obras de primeira mão. Então ele fala aqui de ler os clássicos, né? A vez de ler sem prevenção o que se escreve de bem, lereis os autores modernos, e tanto mais quanto precisardes de informações, de noções positivas em evolução ou em crescimento. Quereis ser do vosso tempo, não deveis ser tipo arcaico. Contudo, não tenhais a superstição da novidade. Gostai dos livros eternos, que encerram as verdades eternas. Então ele fala de você ler os clássicos também. Você lê os livros modernos, que está trazendo de mais, digamos assim, modernidade nos estudos, nos avanços de tecnologia, nos avanços, por exemplo, dentro da neurociência. Tem muitos livros hoje que falam sobre neurociência, coisas que já diziam já há muitos anos. Porém, estão trazendo coisas novas como comprovação científica. Então, está trazendo muito dessa questão emocional, dessa questão da psicologia. Hoje tem muitas coisas boas, muitas coisas modernas, porém, não se deixar levar só por essas coisas modernas, mas também por ler os clássicos. E aqui ele fala: em seguida, deveis selecionar nos livros, nem tudo é igual, nem por isso haver de sumir a atitude de juiz. Sede antes para com o autor um irmão, na verdade, amigo e amigo inferior. Ou seja, pelo que eu entendo aqui, quando ele fala amigo inferior, ele está se referindo ao ele é meu amigo, mas ele sabe mais do que eu. Visto que, pelo menos debaixo de certos aspectos, tomais por guia. O tomais por guia, ou seja, ele autor vai ser o teu guia ali. Sendo o livro um irmão mais velho, é mister honrá-lo, abri-lo sem orgulho, escutá-lo sem prevenção. Suporta-lhe os defeitos, buscar o grão de palha. Mas sois homem livre, permanecei responsável, reservai-vos o bastante para guardar a alma e, se necessário for, para a defender. Os livros são obras dos homens, e a corrupção do homem imiscui-se na maior parte das suas ações, e como ela consiste na ignorância e na concupiscência. Quase todos os livros se ressentem destes dois defeitos. Daí a necessidade de filtrar
para depurar muitas vezes durante a leitura. Para isso, confia em Deus e no melhor de si, na parte de si que é filha de Deus e na qual um instinto de verdade, um amor do bem servirá de resguardo. Aqui ele fala da orientação, né, de que o livro ele tem os seus defeitos, porque ele é feito por homens e homens têm os seus defeitos, seus pecados. Então, mas mesmo assim, ele fala, como ele falou, não assumir a atitude de juiz, de sempre estar ali querendo julgar um livro a todo instante. Lê. Não gostou? Deixa de lado. Não faz uma recomendação para um amigo, nem nada do tipo. Mas saiba filtrar. Esse é o antes de ler, né? Você saber filtrar o livro e saber de que o livro tem os seus altos e baixos, porque ele é feito pelos homens. E aqui o Sertilões ele fala de 4 espécies de leitura, que são, né? Lemos para nos formarmos e ser alguém. Lemos com a mira em algum fim particular. Lemos para nos animarmos a trabalhar e praticar o bem. Lemos por motivo de distração. Há leituras de fundo. Primeira leitura, né? Espécie de leitura. Primeira, fundo, né? Leitura de fundo. Leitura de ocasião, leituras de estímulo ou de edificação e leituras de repouso. Essa que ele define são as 4 espécies de leitura. Eu vou adentrar um pouco nisso aqui. Comecemos por escolher os guias em quem confiar, ou seja, volta a dizer, os mestres, né? Quem vou confiar o meu tempo nesse autor? Por que eu devo confiar nele? E, e é interessante porque o autor, você está escolhendo ele para ser seu guia, para ser seu mestre. Mas tem algo muito intrínseco aí, que é justamente você selecionar que você vai estar gastando o seu tempo para ler aquele livro, você vai estar gastando o seu tempo, que é muito mais precioso do que dinheiro. Você vai estar gastando seu tempo para com aquele autor, para com as ideias dele, para com o que está sendo escrito, o que está sendo passado ali para aquele autor. Ele fala o seguinte: começamos por escolher por os seus guias em quem confiar. A escolha de um pai intelectual é um negócio muito sério. Aconselhamos São Tomás para as doutrinas superiores. Contudo, não podemos circunscrever-nos a ele, ou seja, limitar-nos a ele. 3 ou 4 autores estudados a fundo para a cultura geral, 3 ou 4 para a especialidade e outros tantos para cada problema que surja. É quando basta recorrermos a outras fontes a título de informação, não a título de formação. E é só com isso que já será diferente a atitude de espírito. Ou seja, ele sugere de que você pegue 3 ou 4 autores para você se especializar, para você ir a fundo. Por exemplo, eu estou lendo agora alguns livros sobre Aristóteles. Escolhi Aristóteles para ser meu guia. Por quê? Filosofia. Então, eu vou escolher 3 ou 4 livros deles e me especializar e me aprofundar sobre isso. Então, 3 para a cultura no geral, né? 3 ou 4 para a especialidade. Aqui, quando ele fala de especialidade, a gente pode entender na especialidade da sua área, né? Na sua formação profissional, na sua formação pessoal. Eu acho que ele está meio que se referindo a isso. O seguinte, quem lê, com a mira no trabalho, tem um espírito dominado pelo que pretende realizar. Não mergulha na onda, bebe nela, fica na margem, guarda a liberdade de movimento, reforça as próprias ideias com que de fora lhe advém, em vez de se afogar nas ideias de outrem, e sai da leitura enriquecido e não despojado, como sucederia se a fascinação da leitura prejudicasse o intuito de utilização que a justificava. Então, ele volta a falar de não se afogar nessa
não mergulhar na onda, bebe nela, né? Fica na margem, guarda a liberdade de movimento. Então, são cuidados que ele está falando, né? Para você se precaver durante a sua leitura aí. Nas leituras de estímulo, a seleção, além das regras gerais apontadas, devem apelar para a experiência de cada qual. Ou seja, na sua experiência, aquilo que uma vez deu bom resultado de provável que o torne a dar segunda vez. Ou seja, se deu resultado uma vez, a leitura que você fez, gostou, deu resultado, você vai voltar para aquele livro e você vai adotar aquele livro como um cabeceira. Uma influência começa sempre por se reforçar, embora depois tenda a gastar-se com o tempo. O hábito aviva uma penetração mais íntima aclimata em nós. A associação das ideias e dos sentimentos prende a tal páginas estados de alma que com ela despertam. Aqui ele fala agora da leitura distrativas, né? Parece não ter tanta importância a seleção. De fato, não a tem. Relativamente. Contudo, não é indiferente distrair-se destes ou daquele modo, quando o fim em vista é voltar, nas melhores condições, ao que é a nossa razão de ser. Leituras há que não distraem suficientemente, outras distraem demasiado, com prejuízo do recolhimento que se lhes devem seguir. Outras desviam-nos no sentido etimológico, isto é, levam-nos para fora do nosso caminho. Então ele fala aqui de que até nos livros que são para nos distrair, podem tirar do nosso caminho, do nosso rumo, do nosso objetivo de vida. Muitos pensadores encontram alívio e atrativo nas histórias de viagens e explorações, nas poesias, na crítica de arte, na comédia lida em casa, nos livros de memória. Cada qual tem os seus gostos e o gosto aqui é o principal. Segundo São Tomás, uma só coisa repousa verdadeiramente, a alegria. Seria contrassenso querer distrair-se no tédio. Ou seja, você tem que ter alegria na distração, você tem que ter alegria em ler aquele livro, você tem que gostar desse livro. Lede o que o agrada, o que não entusiasma demasiado, o que não prejudica, e já que sois consagrado, mesmo quando vos distraís, tende a inteligência de ler, em igualdade de proveito e de repouso, o que for útil de outra maneira e ajudar a complementar-vos, a ornar o espírito, a ser homem. Então, os livros de distrações têm que ter esse nosso cuidado para não desviar-se, né, do nosso caminho, do nosso objetivo, como eu falei, mas também a ornar o nosso espírito, ou seja, a ordenar o nosso espírito, a caminhar o nosso espírito. E aí tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu também estou estudando sobre as virtudes cardeais. E casa muito bem com o nosso assunto aqui, que é justamente sobre a prudência. A primeira virtude cardeal, ele é a prudência. E eu estudando, vendo alguns vídeos e tudo mais, ele fala de que prudência, né? Você tem alguns passos da prudência: reflexão, juízo e ação. Então, quando você, trazendo aqui para a nossa conversa, você ler um livro e reflete sobre o livro, você tira o seu tempo para refletir sobre o livro, toma o juízo e a ação, você reflete o tempo que for necessário. Não tem uma quantidade certa de que eu tenho que refletir rápido. Não, não existe isso. Se você reflete rápido sobre um livro, está dizendo, né, de que você está sendo imprudente. A reflexão, ela é pode ser sim um pouco demorada, mas a ação, ela é rápida.
quando você reflete, toma o juízo e você age rápido, porque a reflexão ela tem que ser demorada. E isso é ter prudência. Também é um sinal de imprudência quando você age devagar. Quando você age devagar, mas reflete rápido, você está sendo imprudente. E ora, veja, os livros é para fazermos, eh, sermos reflexivos para com a nossa vida, para com o nosso profissional, para com o nosso pessoal, para com as nossas finanças. Ele tem esse objetivo de ser reflexivo e também ele tem um objetivo para que a gente haja e haja da maneira correta, da maneira certa, com um fim no nosso objetivo. Por mais que o livro, de uma certa maneira, não saiba de qual é o nosso objetivo ao certo, detalhadamente. Mas se você está lendo um livro da financeiro, ou seja, o meu objetivo é melhorar o meu financeiro, é controlar minhas finanças, administrar os meus gastos. Ele não sabe especificamente quanto, mas ele sabe de que aquele padrão, aquele que está sendo descrito ali no livro, aqueles passos, faz você refletir. Se faz você refletir, é para você também agir rápido. Isso é um sinal de prudência. Você também tem que ser prudente, não só na leitura, em escolher o seu guia, no tipo de leitura, mas também nas ações. Você agir e agir rápido. Por mais que você não haja, a sua ação seja falha. Por exemplo, eu agi e errei. Eu falhei, mas você agiu, mas você foi reflexivo. E aí volta de novo o ciclo. Opa, agi, não deu certo, não funcionou. Volto a ser reflexivo, demoro mais um tempo fazendo a reflexão das minhas ações e depois ajo de novo e ajo da maneira rápida, de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais prudente. Beleza? Então, eu trouxe isso porque era uma das coisas que eu vejo alguns influencers aí dizendo de que tem que ler muito livro, que lê muito livro e que acaba criando essa ânsia, né, essa ansiedade na gente de ler muito livro, que na verdade não precisa. Na verdade, a gente não precisa ler muito livro, a gente só precisa ler o livro certo. Ler o livro certo para que a gente possa ter ações corretas, ter um momento de reflexão da maneira correta. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, desse assunto, dá o seu like, se inscreve aí no canal, é importante, ajuda aí a divulgar o meu canal. Deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo e que agradeço demais por ter você aqui hoje. Beleza? Valeu.